Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da nossa Maratona do Expert in Brownie. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, o Pedro está comigo. Fala galera, um prazer receber vocês aqui. E juntos nós somos fundadores desse lindo projeto educacional que é o Expert in Brownie. E nessa maratona de 3 aulas eu venho te mostrando passo a passo, com estudos de casos reais, de como eu ensino meus alunos a alcançarem um faturamento de R$4.000 no mês, se tornando Expert in Brownie. E na aula 2 eu vou te mostrar como você também pode faturar R$4.000 no mês, se tornando Expert in Brownie, mesmo começando do absoluto zero. O que você quer dizer com isso, Jéssica? Mesmo que você não tenha dinheiro, não saiba fazer brownie e nunca tenha vendido um brownie. Eu sei que nesse momento você está meio desconfiado. Será que isso é realmente possível? R$4.000 no mês só vendendo brownies? Galera, a gente também já teve esse pensamento, eu sei que isso é comum, afinal a gente está numa internet, um lugar cheio de falsas promessas sem resultados, e a gente fica mesmo com o pé atrás. E foi pensando nisso que eu trouxe o resultado dos meus alunos. Alunos que começaram exatamente assim, do absoluto zero, sem conhecimento, sem dinheiro, sem saber e sem vender brownie. Dá uma olhada no que eles estão dizendo. Quando você escuta a Jéssica na live falar que você quer ganhar 4.000 em brownie, você fala assim, isso não é possível. Você pensa, porque você fala, como que você vai conseguir 4.000? Porque a gente está vivendo um contexto difícil. Aí quando você começa a fazer e você vê o resultado chegar nas suas mãos, é possível. É possível. A gente tem que de verdade acreditar e correr atrás. Porque é possível. E você, é possível. você começou do zero, né, Célia? Você começou dos brownies com zero. Do zero. Sim. Sem experiência em brownies nenhuma. A gente não tinha dinheiro, assim, também. Eu não tinha R$80 pra começar. E eu não tinha dinheiro. Eu tava contando com o cartão também. Pra gente poder comprar as coisas, tipo, mesmo. Eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha como comprar lata de leite condensado. Eu estava tão apertada a situação. Então eu olhei pro Fernando e falei, tá, e agora? Porque eu não tenho nem como começar. Eu não tenho nem R$10. E aí a gente apertou aqui, a gente apertou ali. Eu acho que a gente pegou coisa de, tipo, sei lá, uns R$30. Comprei, tipo, um chocolate. Comprei, sabe, tipo... 2, 3 embalagens, que é aquilo que eu precisava só pra, tipo, fazer o primeiro kit, tirar foto. Tipo, foi aquilo. Não vendia nada, assim. Mas eu já tinha uma relação com brownies, né? Que vinha, assim, sempre foi uma das minhas sobremesas preferidas. Eu já tinha feito algumas vezes deu certo, algumas vezes não deu certo. Quando eu consumi, assim, a maratona, eu percebi, não, é isso que eu quero fazer. Eu gosto, isso juntava várias coisas que eu gostava e que eu não conseguia relacionar, né? Então você começou do absoluto zero. Você nunca tinha feito um brownie, você não tinha Instagram pra venda, você começou do zero. Não. O máximo de bolo que eu faço era aqueles de pacote Dona Benta, que eu misturava só a margarina, o ovo e o leite. E a minha mãe falava que eu era uma vergonha. As pessoas que assistem e vê os alunos falando que tiveram resultados, muitas pessoas acham que eles já vendiam algo e já tinha Instagram, já tinha clientes e você não tinha nada, né? Nada. Imagina, e vendas, eu sou péssima em vendas, eu estou aprendendo agora. Consegui fazer meus primeiros 4.000. E Gabi, você começou do zero? Comecei do zero. Você não tinha Instagram, não tinha nada, então? Na verdade, eu até tinha, mas eu não sabia mexer no Instagram, né? Nunca vendi pela rede social. Enxergar que é possível, porque a gente põe muita limitação. A gente põe cansaço. Não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não, olha a hora que eu chego. Só que assim, quando você alcança, você vê assim, é possível. Eu imagino que deve ser muito mais difícil. Eu vejo meninas no nosso grupo que têm filhos, que muitas vezes nem entravam nas nossas reuniões por conta dos bebês. E elas conseguem. Então assim, eu me espelho nelas. Eu falei, como? Exatamente. Se ela consegue, como eu não consigo? Eu só tenho 2 cachorros por enquanto. Então, assim, impossível não conseguir, entendeu? Consegui um faturamento de R$4.046,50. Eu consegui faturar R$4.058,90. Se eu não me engano, foi 4.300 e pouquinho. Foram 4.153. Exatamente. 5.443. Cravado. Acho que foram 15 dias em novembro. Novembro eu já fechei, mês de novembro, porque quando eu comecei o curso, comecei a trabalhar com brownie nobre mesmo, comecei com tudo. Primeiro mês de novembro a gente já fechou com R$4.000. Por isso que eu sou a número 2. Eu só tô atrás de vocês.
E eu trago esses resultados, eu trago esses alunos para falar com vocês, porque eu sei que é possível alcançar o faturamento de R$ 4.000 no mês, tornando Expert Brownie. Pode não ser típico, porque a galera não tá loucamente fazendo R$ 4.000 no mês por aí, mas eu sei que é possível. E sabe por que eu te afirmo isso? Porque isso aconteceu na minha vida. Eu vivi exatamente isso. Eu nunca tinha comido um brownie, eu nunca tinha feito um brownie e muito menos vendido brownie. E eu tinha apenas R$ 80 no meu bolso. Foi desse jeito que eu comecei. E chegou um momento que eu peguei toda essa jornada de erros e acertos e eu transformei numa metodologia. E é exatamente com essa metodologia que os meus alunos vêm alcançando os R$ 4.000 no mês como Expert em Brownie, mesmo começando do absoluto zero. Sem dinheiro, sem saber fazer e sem nunca ter vendido brownie. A aula de hoje a gente vai aprofundar, eu vou te mostrar exatamente isso, o passo a passo de como esses alunos alcançaram isso. Então a gente vai aprofundar no nosso conteúdo da primeira aula, tá bom? E nada mais justo do que a gente recapitular tudo que a gente aprendeu na primeira aula. Vamos lá então. Na nossa primeira aula, eu te mostrei a minha história. Eu precisei te contar aí como que eu me tornei Expert em Brownie e como que eu alcancei esse faturamento de R$ 4.000 no mês de forma consistente. Te mostrei, te contei o passo a passo, como que foi essa jornada, te mostrei os 3 pilares do Brownie, ou seja, o primeiro pilar, uma andorinha não faz verão no mundo dos brownies. Eu te mostrei aqueles pontos fortes que não basta você conhecer, você tem que saber aplicá-los, executá-los a seu favor. Te mostrei o segundo pilar, o brownie é um mar azul, aquele desalinhamento entre oferta e demanda, o que te garante uma concorrência praticamente zero nesse mercado. Eu te mostrei o terceiro pilar, que o brownie é pau para toda obra, ou seja, te mostrei dezenas de produtos que a gente faz diferentes só com brownies, que sustentam esse nosso cardápio o ano todo para garantir esse faturamento consistente. E se você não viu nada disso, se você está chegando aqui agora, você precisa parar essa aula e assistir a aula 1, porque ela é base para tudo que eu vou falar aqui hoje, senão você vai ficar completamente perdido. Aqui embaixo tem um botão escrito aula 1, basta clicar e você assistir. E todo esse conteúdo vai estar disponível para você assistir e reassistir até às 20 horas do domingo. Aula 1, aula 2, aula 3, então fique tranquilo, se organize para você não perder nada, tá bom? E antes da gente entrar no conteúdo de fato da nossa aula de hoje, eu quero agradecer imensamente às centenas de pessoas que estão fazendo parte da comunidade do Expert em Brownie no Facebook. Vocês estão sendo maravilhosos, estão fazendo muitas perguntas. Eu e o Pedro estamos lá desde a primeira aula, tentando responder o máximo de perguntas. Muitas histórias lindas, muito engajamento e a gente está lá para isso. Eu e o Pedro fazemos questão de que seja nós mesmos a compartilhar desse momento com vocês. Então, muito obrigada a essa galera que está fazendo parte dessa comunidade. É muito maravilhoso. Pessoal, então na aula de hoje, eu já sei que com essa minha introdução, vocês já estão com a cabeça fervilhando, se perguntando, mas como que eu vou alcançar esses 4.000 se eu não sei fazer, se eu não sei vender e se eu não tenho dinheiro? E a nossa aula de hoje ela vai ser pautada exatamente nesses 3 pontos. Não sei fazer, não sei vender e não tenho dinheiro. Bem claro e objetivo para que você consiga enxergar claramente o que fazer diante dessas dificuldades. E eu sei que tem muita gente começando aqui do absoluto zero. Pessoas que nunca pisaram na cozinha, nunca fizeram nada da confeitaria. E é por isso que a gente precisa, a gente faz questão de te mostrar por onde você tem que começar. Vamos lá então. A gente vai começar pelo não sei fazer brownie. A gente recebe muito dessas mensagens, quando a gente abre caixinha, chove esses comentários. Não sei fazer brownie, não é não, amor? Exatamente, amor. O que mais tem são pessoas, mas Jéssica, eu não sei fazer brownie. E ó, eu poderia simplesmente vir aqui e executar uma receita de brownie com você do início ao fim, como eu fiz em diversas maratonas. Mas convenhamos, galera, receita de brownie é o que mais tem na internet. Tá chovendo, com meia dúzia de palavras, você já se depara com um monte de receitas. E eu e Pedro decidimos elevar o nível dessa maratona. A gente decidiu fazer diferente dessa vez. Depois de mentorar muitos alunos, a gente se deu conta de que não basta você ter e saber fazer uma receita. O que realmente vai mudar o seu jogo é o que você vai fazer com esta receita. Não basta você ter e saber fazer, você precisa saber exatamente o que fazer com essa receita diferente. E olha só, lembra lá atrás que eu te contei que foi só quando eu parei de enxergar o brownie como um simples quadradinho, 7x7, quando a gente começou a inovar, a criar, a inventar em cima dele, a trazer diversas combinações de sabores. Foi nesse momento que a gente começou a alcançar os R$ 4.000 de faturamento de forma consistente. É exatamente isso que eu tô querendo trazer aqui para você na aula de hoje. Não basta você ter e saber fazer uma receita, você precisa saber exatamente o que fazer com essa receita. E isso é tão sério que os alunos têm acesso a aulas de criação, combinação de sabores, de texturas. Eles contam com mais de 35 produtos diferentes. Se você não quer criar, tá tudo bem, eu já criei mais de 35 diferentes para você.
E esses produtos são divididos em 2 módulos. A gente tem um módulo de variação, que é literalmente essa composição de sabores, o que combina com o que, a composição de texturas que combinam com o brownie. E a gente tem as diversificações, que nada mais é do que aprender a criar outros produtos a partir da base do brownie. Essa infinidade de produtos aliada à metodologia de estratégias de venda que eu e Pedro desenvolvemos é o que ajuda, o que permite que os nossos alunos alcancem um faturamento de R$ 4.000 no mês, se tornando expert em brownie. Ou seja, galera, não basta ter uma receita, não basta saber fazer uma receita de brownie, você precisa saber o que pode ser feito de diferente com essa receita. É isso que manda. E para quem ficou até o último minuto da nossa primeira aula, já sabe como que eu vou exemplificar esse diferente. Eu já só tenho spoiler para vocês. Tem uma receita que sempre bomba entre os meus clientes quando eu divulgo, entre os nossos alunos quando a gente fala dela e principalmente no Instagram, quando a gente posta uma foto, quando a gente mostra um spoiler de alguma produção que tem esse brownie. Bomba! E é por isso que eu vou trazer ele para poder representar o que a gente pode fazer de diferente com uma receita de brownie. Vai ser o nosso brownie de cocada de maracujá. A galera tá em festa agora, né? Exatamente. Pessoal, é exatamente esse tipo de produto que vai te destacar da concorrência. É por isso que a gente está trazendo ele para vocês. Agora anota aí uma frase que eu vou te falar para resumir tudo que eu falei até aqui. Pega papel, caneta, porque você já deveria estar com eles aí do seu lado, porque tem muita dica valiosa na aula de hoje. Presta atenção, é exatamente o domínio da execução desse tipo de produto, aliado às estratégias de venda, a metodologia correta dessas estratégias, que muda o jogo dos nossos alunos. E é isso que vai mudar o seu jogo. Vamos lá de novo. O domínio da execução desse tipo de receita, aliado às estratégias de venda correta. É isso que vai mudar o seu jogo. Amor, vamos lá, dá uma... Põe a mão na massa, eu vou executar a receita da cocada com vocês, então vamos lá que eu vou te mostrar tudo isso. Pessoal, vou começar falando sobre boas práticas na cozinha, tá? Porque quando a gente produz para poder vender, para poder comercializar, é de extrema importância. Eu já tenho a minha bancada toda higienizada, os utensílios que eu vou utilizar também. Vocês estão vendo que eu estou de luva, eu tenho uma faixa que faz a mesma função de uma touca, cabelo preso, e eu tenho uma vestimenta que eu estou aqui para isso. Então pode ser um avental, pode ser uma roupa específica, beleza? A gente vai começar aqui com o nosso mise en place. Para quem não sabe, isso é um termo em francês que significa pôr em ordem, que é exatamente isso que nós fizemos aqui. Separar e pesar todos os nossos ingredientes, para quê? Para a gente não descobrir no meio da receita que tem alguma coisa faltando. Então, isso aqui é que separa os profissionais dos amadores. Esse simples ato. Vim aqui preparar e pesar tudo com antecedência, tá bom? Então, nosso mise en place está aqui. Eu tenho uma colinha ali atrás para não esquecer a nossa receita e o passo a passo aqui de trás. Então, por isso que às vezes vocês vão me vendo olhar para trás, tá bom? Eu vou fazer o que agora? Esse aqui é o nosso brownie, aquele nosso brownie nobre que eu produzo para venda, que os meus alunos produzem, exatamente esse produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, já vou começar essa parte da aula te entregando uma técnica que é essencial para a produção desse tipo de produto. Vem comigo. Eu vou literalmente tirar esse brownie da nossa forma. Já falo para vocês do tamanho da nossa forma, tá? E aí, eu vou abaixar o nosso papel manteiga. Porque eu quero cortar esse nosso brownie, galera. Antes de fazer a nossa cocada, antes de colocar a nossa cocada aqui em cima. Como que eu vou cortar este brownie? Se você não tiver o utensílio que eu vou utilizar aqui agora, você vai fazer esse processo com a sua faca mesmo, tá bom? Eu tenho aqui um cortador de 12 cavidades, só que a minha forma, ela me rendeu 6 unidades de um brownie 7x7. Aqui eu tenho 12 cavidades do brownie 7x7. O que eu vou fazer? Eu vou exatamente usar esses 6 pedaços daqui, porque ela é exatamente metade de todo esse nosso cortador. Então, eu vou vir aqui, vou centralizar, ele vai tirar as bordinhas do meu brownie e temos 6 pedaços de um brownie 7x7. Sem as nossas bordinhas. Eu só quero marcar esse brownie, só quero cortar ele. Fui até o final, agora eu vou puxar o papel manteiga pra gente separar esse cortador. Eu já falo desse utensílio pra vocês também. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar um brownie, amor, pra aproveitar e mostrar pra essa galera a estrutura do nosso brownie, tá? E depois eu vou voltar com esse brownie pra dentro da nossa forma. Tem umas bordinhas aqui, as benditas bordinhas que a gente é apaixonado, né, amor? Maravilhoso. Então, eu vou tirar para aproveitar e te mostrar como é a estrutura desse nosso brownie, porque eu sei que a galera tá curiosa. Vou desenformar de forma rápida uma unidade.
Pessoal, quero que vocês observem três coisas, na verdade. Esse aqui é o nosso brownie nobre que a gente produz. Ele tem 3 camadas. Talvez não dê para vocês verem essas 3 camadas, mas a gente tem uma base completamente assada. A gente tem um meio que ele chega a ser até mais escuro. Por quê? Porque ele tem essa densidade, essa cremosidade que o chocolate nobre traz. E a gente tem a nossa casquinha por cima, tá bom? Nosso brownie tem 3 estruturas. Uma estrutura que permite um corte, que permite a gente embalar, inserir qualquer coisa na massa, diversas combinações. Então esse é o brownie que a gente trabalha. O que eu vou fazer aqui agora para a gente poder começar essa nossa cocada? Eu vou colocar de novo o nosso brownie aqui dentro, amor, porque a nossa cocada, ela é montada em cima do nosso brownie, embalado não, nosso brownie na forma mesmo. Então tá aqui, montei nosso brownie de novo, tudo certinho, e eu vou começar essa cocada com vocês agora. Essa receita dessa cocada, amor, é uma receita de família, uma receita sensacional, maravilhosa, tá? Eu tenho aqui um fogãozinho para poder fazer com vocês de forma rápida e prática. Eu tenho uma panelinha que eu vou usar para esse processo. Eu estou usando 80 gramas do açúcar cristal e eu vou utilizar 80 gramas também de polpa de maracujá. Isso aqui não é polpa de suco, isso aqui é uma polpa da fruta mesmo. Vocês vão ver pela cor desse nosso líquido aqui, tá bom? O que eu fiz? Tirei uma polpa, deu praticamente um maracujá inteiro, dependendo do tamanho, obviamente. Peguei um maracujá, tirei a polpa, coloquei dentro de um mixer ou de um liquidificador, bati com um pouquinho de água, peneirei e nós temos exatamente isso. Tá bom? É isso aqui que nós vamos... Deixa eu rapar pra gente aproveitar tudo. É isso aqui que a gente vai colocar no nosso fogo. Fogo baixo pra gente poder fazer esse processo. E o que eu quero aqui? Eu quero que isso vire uma caldinha bem leve. Antes de virar um caramelo, antes de tudo isso. Vou mexer aqui para ele poder se misturar. E eu vou ligar esse fogo no mínimo. E eu vou deixar isso daqui. O que vai acontecer aqui? Ele vai dar uma leve engrossada, vai evaporar um pouquinho dessa água que eu coloquei na hora de mixar essa polpa de maracujá. E na hora que eu puxar com a nossa espátula, ele vai dar um fiozinho e vai quebrar. É isso que a gente quer antes da gente entrar com o restante dos ingredientes. Que ingredientes são esses? 100 gramas de coco ralado, não pode ser aquele industrializado, porque senão é uma cocada, né, galera? A gente não quer um coco fininho. Esse daqui é um coco que eu comprei no Empório. Ele é um flocos de coco fino, mas vocês percebem que ele é mais maiorzinho? É esse flocos de coco que eu estou usando. Pode ser coco fresco ou ralado também, não tem problema. E 100 gramas de leite condensado. 100 gramas de coco, 100 gramas de leite condensado, 80 gramas de polpa do maracujá e 80 gramas de açúcar cristal, beleza? Amor, vamos lá então. Enquanto a gente está fazendo esse processo, vou de vez em quando mexendo aqui. Esse fogãozinho é meio violento, vou ficar de olho nele. Eu vou pontuar com vocês agora a segunda parte da nossa aula. Nós começamos a falar sobre não sei fazer brownie, ok? Estamos no meio do processo desse ponto. Eu vou levantar com vocês agora o ponto que a galera sempre fala pra mim, mas Jéssica, eu não tenho dinheiro, como que eu vou investir nisso? Eu não consigo, não tenho, não sei por onde começar. É o seguinte, pessoal, esse brownie que eu mostrei pra vocês é o brownie que nós fazemos no curso, é o brownie que os alunos têm acesso. Para a produção desse brownie, o que eu preciso, Jéssica? Você precisa de um bowl, seja ele de alumínio, seja ele de vidro ou seja ele de plástico. Se ele for de plástico, tem que ser um bowl novo, obviamente, porque o plástico é um material que absorve muito do aroma, de tudo que você utiliza ali dentro. Então tem que ser um bowl novo de plástico, tá bom? Você precisa de um bowl, você precisa de uma espátula de silicone, você precisa de um fouet, você precisa de uma balança de cozinha digital simples, porque a gente precisa pesar os nossos ingredientes. Você precisa desses utensílios, né, amor? Precisamos de uma assadeira, que nós temos aqui. Precisamos de um forno. Balança, fouet, espátula, bowl, assadeira e um forno. Não importa se o seu forno, ele é convencional, ele é a gás. Não importa se o seu forno é elétrico. Não importa. A gente só precisa de um forno, tá bom? Sem dificultar o processo, galera. Vou colocar essa panelinha no meio. Então são só esses utensílios? São só esses utensílios. Só para falar para vocês, minha panelinha começa a levantar uma fervura, porque ele tá expulsando essa aguinha que a gente colocou, tá bom? Dá uma olhada no fio aí pra gente, por favor. Pessoal, então, simples. Vocês estão vendo que eu não investi em batedeira chique, que eu não preciso de um liquidificador, que eu não preciso de nada que basicamente você não tem em casa? Um bowl, uma espátula, um fouet, uma balança, e aí você vai precisar de uma assadeira. Nós começamos com aquelas assadeiras, amor, que ela não tinha essa quinazinha, não. Ela era aquelas assadeiras de alumínio, que a mãe fazia bolo antigamente,
foi naquela que a gente começou, tá? E o forno que a gente tem em casa. Então, amor, eu tô te mostrando os utensílios que a gente utiliza nesse processo para que você veja que você não tem que investir em utensílios caros. Você não precisa fazer investimento, ter uma grana para poder começar. E ó, para poder produzir esse brownie, eu utilizo 6 ingredientes. Nós temos aí 4 desses ingredientes, você tem em casa, quase que com toda certeza. Que ingredientes são esses? Nós temos aí açúcar cristal, ovos, manteiga, farinha de trigo e 2 tipos de chocolate. Tá? Com relação ao chocolate, eu sei que você já tá ali assim, ó, Jéssica, é esse chocolate que é o meu calcanhar de Aquiles. Porque o chocolate nobre é caro, eu não tenho condição. Segura esse pensamento aí que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ou seja, de 6 ingredientes para essa receita, 4 delas estão no nosso consumo diário. E 2 são chocolates. E o papel manteiga também, né, amor? Papel manteiga, exatamente, papel manteiga que a gente utiliza aí, que vocês estão vendo aqui, para a gente poder forrar e poder produzir o nosso brownie. Por que eu tô falando isso? Quase na hora da gente desligar. Para que você veja que se você não tem dinheiro e precisa levantar uma renda extra, de tantos produtos que a gente tem na confeitaria, que a gente tem disponível na internet, por que eu tô falando para você especificamente do brownie? Porque eu vivi isso, porque eu comparei, porque eu levantei o que o brownie tinha de positivo e é tudo isso que eu tô te mostrando aqui agora. Eu não preciso investir em utensílios caros, a grande maioria deles eu já tinha em casa, eu cortava os meus brownies, para vocês terem noção, usando uma régua e usando uma faca. E aí vocês vão dar preferência para uma faca que seja assim, né, amor? Uma faca de corte, sem serra e que seja grande para você fazer um corte só. Nós usávamos esses utensílios. Você tá vendo aquele cortador que eu te mostrei, que eu tenho, que eu usei aqui? Vou falar sobre ele daqui a pouco para vocês, mas ele não é essencial. Para você começar, o brownie é o produto certo por causa disso. Ingredientes baratos, em sua grande maioria, e a gente vai terminar de falar sobre esse ponto, utensílios que basicamente você tem em casa. E amor, esses utensílios são os que são utilizados para fazer toda e qualquer receita de brownie, algo que você não vai precisar de fazer nenhum outro investimento, independente da receita que você for fazer. Exato. O que vai mudar aí, eu quero fazer um brownie diferente, vou comprar esse e esse ingrediente. Você vai acrescentar. Mas basicamente é isso, tá bom? Amor, pega pra mim um descanso de panela. Certo. Pessoal, eu cheguei aqui, já até desliguei o meu fogo, cheguei no ponto que eu queria. Qual que é o ponto que eu quero? Eu não quero que quando eu levante, ele fique cortando e pingando muito. Eu quero que essa caldinha comece levemente a se formar uma caldinha de açúcar. Tá vendo que ela dá uma puxadinha antes de cair? Olha só, ela dá um fio um pouco mais longo, é isso que a gente quer. Tirei do meu fogo, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com o nosso coco completamente todo aqui dentro. E a gente vai misturar isso bem, porque a gente quer que o coco absorva essa misturinha do açúcar com a nossa polpa do maracujá. Nossa, o cheiro tá maravilhoso, amor. Domina tudo, gente. Maracujá é bom demais. E quando ele tá nessa caldinha de açúcar, o cheiro fica muito potente. É muito simples essa misturinha. Misturei tudo aqui, tô vendo que o coco absorveu 99% aqui. Ficou um restinho lá no fundo que não consegue mais ser absorvido. E o que eu vou fazer agora antes do leite condensado? Eu preciso que isso seque. Então, vou voltar com o meu fogo por poucos minutinhos. E o nosso coco vai soltar um pouquinho de água e é isso que a gente vai secar. A água do coco e esse restinho que tá ali. Terminou, a gente vai acrescentar o nosso leite condensado e a gente vai finalizar e fazer a nossa montagem, tá bom? Então vamos lá, já falei pra vocês que o brownie é o produto primordial na sua lista de escolhas de qual item, qual ingrediente não, qual produto de fato colocar para vender para levantar uma grana extra, tá bom? Então o brownie é isso por causa disso. E ó, eu utilizei aqui uma forma que ela mede 15 por 22, amor? 15,5 por 22,5. 15,5 por 22,5 essa forma nossa. Essa forma ela rende um brownie de 6 pedaços 7 por 7, tá bom? E ó, eu mostrei pra vocês que nós temos, que eu utilizei um cortador de 12 cavidades, que dá um brownie de 7 por 7. Nós temos essa forma que rende 6 cavidades 7 por 7. E, pessoal, Jéssica, cortador individual. Aro cortador que a gente chama, cortador individual. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque eu não posso ignorar que isso são utensílios que aceleram a jornada de uma pessoa que já está na produção, está em busca do faturamento de 4 mil por mês. Essa pessoa, ela não está iniciando mais, ela já tem encomendas e ela quer investir. O brownie já está dando retorno, quero fazer um investimento para acelerar a minha jornada. Tá aqui. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque hoje nós temos um site, a gente viu a demanda, a necessidade de alguns alunos e hoje a gente resolveu facilitar essa jornada. Então nós temos um site onde a gente fornece aí para os alunos esses utensílios. Todos são personalizados,
com a logo do Expert Brownie. A gente tem aqui cortador individual, o aro cortador de 12 cavidades que vocês me viram usando. Tá dando pra ver, amor? Só vira acima, agradece um pouco a mão. Isso, perfeito. O aro cortador, a gente tem uma forma de 12 cavidades para esse aro cortador. Então nós temos aí diversos utensílios que vão acelerar essa jornada. Ó, hoje também nós contamos com espátula, fouet. exatamente, até a embalagem do Brownie a gente já conseguiu trazer para essa galera. Tá bom? Então, essa aqui é uma forma dessa que a gente está fazendo, 15 por 22, dá 6 cavidades, 7 por 7. Essa aqui é o que a gente chama de xodó, né, amor? Exatamente. Aquela forma perfeita, que é um xodózinho para a galera conseguir aí fazer pouquíssimas unidades, quem está começando, ou testar novos sabores. Ela é essencial para isso. Amor, deixa eu dar uma breve explicação aqui. A nossa cocada tá ficando pronta. Eu vou acrescentar aqui o nosso leite condensado nesse momento e na sequência a gente já vai pegar essa misturinha quente, porque quente ela tá maleável, e a gente vai colocá-la aqui por cima. Colocamos aqui por cima, a gente vai passar um plástico filme ou um papel alumínio bem justinho e a gente vai levar isso na geladeira por pelo menos 2 horas. Jéssica, passou 2 horas, o que eu vou fazer? Presta atenção no passo a passo que eu vou falar que você vai fazer. Você vai levar para a geladeira por quê? Porque a nossa cocada, ela precisa esfriar, ela precisa endurecer para a gente conseguir desenformar sem estragar o nosso brownie. Para a gente conseguir desenformar pensando aí nesse acabamento que tem que ter. Então, por isso que a gente vai levar para gelar, tá bom? Virei o nosso leite condensado aqui, misturei tudo e eu vou voltar para o fogo só mais uns 2 minutinhos para esse leite condensado evaporar qualquer restinho de água que ele tiver e deixar isso bem cremoso, tá bom? Pouquinhos minutos. E amor, em relação ao investir em uma forma e um aro cortador agora? Completamente desnecessário. Tudo isso que eu mostrei para vocês são utensílios para poder acelerar a sua jornada, facilitar a sua produção, facilitar o seu dia a dia. Nesse momento, você que está começando, você não tem que investir em nada disso. Como eu te falei, utensílios que você não tem que investir alto, ingredientes básicos. Eu não vou chegar aqui e falar para você investir nisso. Isso é desnecessário. Como eu falei para vocês, uma faca e uma régua é o suficiente para você iniciar a sua jornada. Tá bom? Então, não se preocupe com isso. Eu estou trazendo o assunto para poder mostrar que quando vocês precisarem, a gente consegue ajudar vocês com aceleradores de qualidade, amor. Exato. Bom, amor, para fazer esse desenforme, como que vai ser então? Deixei 2 horas no forno, tirei. O que eu vou fazer? Aqui em cima vai ter o seu plástico filme ou o seu papel alumínio. Quando você tirar do forno, você vai fazer exatamente isso. Você vai virar de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça, você vai tirar a sua forma. E vai ficar o papel manteiga por cima do nosso brownie. Você vai puxar esse papel manteiga. Se o seu brownie está no ponto exato, no ponto certinho, esse papel não vai grudar. Tirou esse papel manteiga, a gente tem... Já desliguei meu fogo aqui. Tirou esse papel manteiga, você vai conseguir enxergar. Por que nós viramos de costas? Porque nós cortamos. E aqui em cima tem a nossa cocada. Então aqui em cima eu não vou enxergar mais os cortes que nós fizemos. Por isso que a gente vira de ponta cabeça, porque lá nas costas deles eu consigo ver a marcação de onde é o corte. Venho com uma faca, finalizo esses cortes, acabou, o nosso produto está perfeitamente pronto. O que nós vamos fazer aqui agora, amor? Vou virar esta cocada em cima do nosso brownie. Olha a cor dessa cocada, gente. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Vou espalhar essa cocada aqui em cima e vou fazer uma leve camadinha dessa cocada. Sem exagero, viu, galera? Sem exagero. Eu sei que esse negócio é bom, mas... tudo tem um equilíbrio. Nossa, tá maravilhoso. O cheiro tá maravilhoso. Uma leve camadinha. Sem segredo, né, amor? Sem segredo nenhum. Já falei pra vocês, então, como que vocês vão fazer para começar a produção dos seus brownies sem ter dinheiro. Começamos a falar sobre isso aqui. Vou finalizar com vocês assim que eu for ir pra frente, porque eu vou falar com vocês sobre o custo desse chocolate, que é o que geralmente dá medo na galera e afasta eles de um brownie de qualidade. E eu tô finalizando aqui o nosso ponto 1, que é não saber fazer brownie. Fica claro, então, com este produto, que o que importa, o que interessa, é o que você vai fazer com essa receita. É isso que vai te destacar dos seus concorrentes, te colocar passos à frente, te colocar num jogo diferente. Não é ter uma simples receita de brownie, amor. É saber o que fazer com ela. É isso que te aproxima dos 4 mil faturamento, né? Completamente, sem sombra de dúvida. Tá muito bonito. Você já deu uma dica pro pessoal como é que eles vão desenformar e o porquê da importância do corte no fundo desse brownie. Exatamente. Tá aí uma dica que quando o pessoal vê esse produto no Instagram, ninguém pensa nisso. Como que vai ter um brownie padronizado? Porque a gente precisa pensar nessa padronização independente do produto que a gente está fazendo.
E essa padronização vai ser garantida no momento em que a gente faz esse corte e enxerga depois aonde começa e aonde termina cada quadradinho de brownie, tá? Pessoal, temos, amor, temos a nossa montagem do nosso brownie de cocada de maracujá. E ó, vocês percebem que toda a quantidade de cocada foi exatamente para essa quantidade que a gente precisava, de 6 unidades de brownie 7x7. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui com um papel alumínio, um plástico filme, e nós vamos deixar ele em contato bem justinho. Eu não quero apertar, não preciso pressionar, nada disso. Eu só quero que ele fique em contato. Só isso. Já vou, se por acaso você que tiver, se não tiver o papel alumínio, pode fazer com lipofilme também. Pode fazer com lipofilme, plástico filme, exatamente como eu disse, tá bom? Essas duas opções. Temos, amor. Temos aqui, então é isso que eu tô querendo falar pra você. Como eu falei aqui agora, não basta ter uma receita, você precisa saber o que fazer com uma receita. O que fazer de diferente para poder se destacar. E é exatamente essa mentalidade criativa que os alunos têm acesso. A gente trabalha incessantemente esse tipo de mentalidade, porque é isso que vai permitir essa galera alcançar os 4.000 de faturamento com brownie. E um grande exemplo disso é exatamente o nosso brownie de cocada de maracujá. Deixa eu checar a minha colinha. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, lembrei. A galera que tá aí, amor, pensando assim comigo, beleza, Jéssica, eu entendi, mas ó, nunca fiz brownie, realmente, eu não sei se isso vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Os alunos que alcançam esses resultados mais rápido, acredite ou não, são aqueles alunos que nunca fizeram brownie. E eu vou te explicar o porquê. Porque aquela galera que já produz, que já é da cozinha, tendo produzido ou não brownie, eles já entram nessa com alguns conceitos já formatados. Eles já sabem isso, já sabem aquilo, já sabem não sei o quê. Quando um aluno chega sem nunca ter feito nada, ele absorve com muito mais facilidade, ele tende a seguir à risca aquilo que a gente está falando. Enquanto esse outro que já tem um campo de batalha, leva tempo para ele poder abrir mão dos conceitos que ele já tem, do conhecimento que ele já tem e poder abrir a mente para poder conhecer novas coisas, novas oportunidades. Então acredite, gente, quando eu digo que os alunos que não sabem nada, eles têm a oportunidade de alcançar o resultado mais rápido, é real. Exatamente por isso que eu contei para vocês agora. E ó, eu quero que você dê uma olhada, vou te mostrar aqui vídeos desses alunos que começaram do absoluto zero. Eles também não tinham dinheiro, não sabiam fazer e muito menos vender brownie. Dá uma olhada no que eles estão falando. De fato, realmente aqui a receita ela não importa. Quer dizer, a receita é joia, mas não é ela que faz a diferença. O que faz a diferença realmente é a execução, não é a receita. As pessoas têm a cabeça fechada, têm um pensamento fechado, achando que está pagando por uma receita. Não é. Receita você encontra no Google, você encontra no YouTube, você encontra no Pinterest, você encontra em todo canto. A minha primeira fornada que eu fiz a receita de vocês ficou com casquinha coroa do rei. A minha primeira fornada. A minha primeira fornada ficou com a casquinha perfeita. A minha saiu com as 3 bases delimitadas. E assim, a primeira fornada. Eu vou empreender em alguma coisa. Porém, eu nunca vendi nada na minha vida. Entendeu? E eu sou péssima vendedora, não sei negociar, essas coisas todas, sabe? Então, assim, e outro, como eu já comentei lá na comunidade, gente, eu não sabia fazer um brigadeiro. Eu não sabia fazer nada de doce. Eu nunca tinha conseguido fazer um brownie na minha vida. Então, quando na maratona você passou os ingredientes, eu anotei tudinho, eu me sinto especialista em brownie. E é aquilo, não tem necessidade de equipamentos, grandes equipamentos, sabe? No fouet vai rapidinho também. Às vezes eu faço, porque não dá tempo de lavar a louça, eu começo a fazer o outro no fouet já. Então, é 30 minutos o brownie no forno. Então, assim, a pessoa olhava para usar o que você tem, fazer do jeito que você tem, com o que você tem, sem enfeitar demais, porque isso é você querer procrastinar, você adiar o que você tem que fazer. E se der errado, e se não funcionar, e se, sabe, muitos e se. E eu lembrava do meu avô. Ele falava, se não joga. O se não joga. Então, assim, e eu era muito do e se. Ah, mas se. E aí eu lembrava dele falando, se não joga. Então eu falei, então quer saber? Vamos lá, vamos arriscar. E eu fiz algumas e fui vender, tipo, no parque, assim. E você começou do zero, né? Você não tinha Instagram de nada, né? Não tinha nada. E daí, tipo, eu fiquei super feliz, assim, porque o brownie era realmente, assim, o que mais me deixava, assim, indignada, porque eu não conseguia de jeito nenhum alcançar do jeito certo, assim, tipo, deixar ou a casquinha, ou deixar ele, tipo, fofinho, uma hora ele ficava duro, uma hora ele ficava mole. E daí, quando eu consegui fazer, tipo, eu tive confiança, assim, pra vender, e o brownie eu já vendi logo, assim, de cara.
Eu não imaginei que eu conseguiria, assim, eu não imaginei que eu chegaria nos 4K assim rápido. No entanto que eu até, tipo, cheguei próximo e já estava satisfeita, né? E eu fiquei muito feliz, porque, tipo, foi uma coisa, assim, de realização pessoal, que me ajudou bastante, porque a pandemia, tipo, judiou, assim, muito da minha pessoa. Então, ver que eu consegui fazer isso me ajudou demais. E É possível faturar 4 mil reais por mês? Sim. E nós somos o exemplo vivo disso. É totalmente possível fazer isso. Mas nada cai do céu. Todo mundo tem que correr atrás. Pessoal, todas essas pessoas que vocês acabaram de assistir começaram do absoluto zero. E tem uma coisa que elas escolheram fazer em comum, todas elas. Todas escolheram calar a voz dos medos que elas tinham. E escolheram ouvir a voz dos pontos fortes do Brownie. Isso é muito sério, eu te mostrei na primeira aula que não basta você ter conhecimento desses pontos fortes. Todos eles aprenderam a executar cada um desses pontos fortes no seu campo de batalha, a usar a seu favor esses pontos fortes. E ó, isso é de extrema importância, por quê? Porque quando a gente quer, a gente busca, a gente precisa passar por grandes transformações, isso exige muita coragem. Eu fico me perguntando aonde esses alunos estariam neste momento se eles tivessem escolhido ouvir a voz dos medos. Se eles tivessem, por algum motivo sequer, dado mais ouvido ao medo que bate na gente na hora de empreender, na hora de começar uma jornada nova. Amor, antes da gente passar para o nosso terceiro ponto dessa aula, para o nosso terceiro tópico, que seria não sei vender. Eu quero te falar uma coisa, você já sabe, você já chegou até aqui, sabendo, a gente falou sobre não sei fazer brownie. Eu te mostrei tudo a respeito disso, te mostrei que é um processo fácil, uma vez que você está trabalhando a sua mentalidade criativa, que você não precisa se preocupar com uma receita em si, mas saber o que fazer com ela é isso que mudou o seu jogo. Eu te mostrei que nós falamos ali atrás agora sobre não tenho dinheiro para investir nisso. Falei sobre os utensílios sem investimento alto, falei sobre os ingredientes. Eu quero finalizar esse assunto trazendo para vocês sobre o chocolate nobre. Ficou pendente de eu te falar sobre isso e eu não esqueci. Lá atrás, amor, quando nós escolhemos melhorar a qualidade do nosso produto, quando a gente começou a ter oportunidade de colocar naquela padaria, eu descobri imediatamente que a gente precisava melhorar essa qualidade e imediatamente eu sabia que a gente precisava começar a utilizar o Brownie Nobre na nossa produção. E ó, o Brownie Nobre ia me garantir uma qualidade extrema, mas o meu maior desafio estava em manter o custo baixo, porque esse era um ponto forte que a gente não estava disposto a abrir mão, tá bom? Era um ponto que jogava a nosso favor. Só que quando a gente fala em Brownie Nobre, em chocolate nobre, tem um pensamento que domina a mente de todo mundo e dominou a minha cabeça também. Não tenho condição de comprar um chocolate desse, meu brownie vai ficar caro, ninguém vai pagar por esse preço no meu brownie. Esses pensamentos realmente dominam a nossa mente. Eu comecei a raciocinar naquela época, eu não ia abrir mão disso. Eu falei assim, cara, é muito óbvio que se eu produzir um brownie a partir 100% de um chocolate nobre, o meu produto vai encarecer. Porque afinal, um bolo tem a base de farinha de trigo, um brownie não tem base de farinha de trigo, um brownie tem base de chocolate. Então eu não podia fazer uma base de chocolate nobre. E aí eu tive uma ideia. Comecei a fazer diversos testes usando 2 chocolates. Um chocolate 50% cacau, que tem um custo mais baixo, e um chocolate nobre. E criamos essa receita que eu mostrei para vocês, uma receita autoral, e ela funciona como? Ela tem uma base que é desse chocolate 50% cacau, ou seja, isso contrabalanceia o meu custo, isso leva o meu custo lá para baixo. E eu venho com o chocolate nobre para dar intensidade, para poder trazer a qualidade, a textura e o sabor inigualável de um chocolate nobre. Resultado, eu tenho uma receita extremamente balanceada, equilibrada no sabor do jeito que eu quero, intensa na qualidade e que garante aí o meu custo baixo. Foi um sucesso, né, amor? Fantástico, mas a sua ideia de trazer os 2 chocolates foi o que de fato nos possibilitou, né? Exatamente, foi uma ideia. E ó, eu utilizo nessa nossa receita o chocolate nobre da Cical, 63%. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar. Eu pago em média R$ 64,00 em 1 quilo desse chocolate. Vem comigo. Em uma receita de 12 unidades, que rende 12 unidades, eu gasto 115 gramas desse nosso chocolate. Logo, um pacote rende 9 receitas, ok? Então, para fazer uma receita que rende 12 unidades, eu gasto R$ 7,11 desse pacote de 1 quilo. Fazendo uma conta rápida, para um brownie, nós temos 59 centavos. Apenas 59 centavos desse produto, de custo. Eu já falei para vocês na primeira aula que eu vendo meu brownie entre 9 e 12 reais. 59 centavos é referente ao custo do chocolate nobre, que me garante toda a qualidade, sabor e intensidade de chocolate. Eu quero que fique para você aí a lição de que você nunca pode olhar para o preço do ingrediente do pacote. Você sempre tem que saber qual é o rendimento por unidade, qual é o custo que vai render em uma unidade.
É isso que vai te guiar, não é? Exatamente, é isso que vai te trazer parâmetros para escolher, né? Exatamente. Isso é tão importante que dentro do curso a gente trabalha com 2 receitas. Eu trago para os alunos a receita econômica e a receita do Brownie Nobre, que é essa. E a gente dá suporte para qualquer uma que eles escolham. E fato, eles precisam escolher uma delas. E 99,9% dos alunos escolhem começar com a receita do Brownie Nobre. E os outros 0,01% só escolhem a do econômico para levantar um caixa rápido e já partir para o Brownie Nobre. A galera escolhe a do Brownie Nobre, mesmo ela tendo um custo um pouquinho mais elevado, porque elas têm limitações, eles conseguem criar diversos produtos e fazer diversas combinações de sabores. Pessoal, eles escolhem porque eles sabem que o resultado vem mais rápido, com um produto de excelente qualidade. Então, mesmo que a galera não tenha dinheiro e precisa levantar uma grana para iniciar, eles começam com o econômico só para vender a primeira fornada. E depois eles já partem para o nosso Brownie Nobre. Você chegou até aqui então, te contei como começar nessa jornada sem saber fazer brownie, sem ter dinheiro, e agora eu vou falar com vocês o ponto que grita na cabeça de vocês. Jéssica, não adianta chegar até aqui, arrumei uma solução para tudo isso, mas eu não sei vender, eu nunca vendi nada. Eu vou falar para vocês, eu também nunca tinha vendido nada, e eu tenho pavor de vendas. Então eu quero te mostrar aqui o que aconteceu nessa trajetória para a gente chegar até aqui, com tantos alunos, centenas de alunos alcançando esses faturamentos, mesmo sem nunca ter vendido. Quando a gente formatou essa metodologia de ensino, que é o Expert in Brownie, nós paramos e olhamos para toda a nossa trajetória. E nós colocamos no papel tudo que a gente tinha feito até ali, principalmente todas as estratégias de venda que tinham dado resultado. Organizamos todas essas ideias, todo esse campo de batalha e estruturamos um passo a passo replicável. Um passo a passo que qualquer pessoa poderia executar para chegar no objetivo proposto. Gente, acredite, se tem uma coisa que muda o jogo e que dá resultado, são as estratégias de venda. Se você não tem estratégia de venda, você pode ter um produto excelente, você tem de vender ele a preço de banana para qualquer pessoa. Ter uma estratégia de venda ou várias é o que vai traçar esse seu caminho de sucesso, tá bom? Como foi que você desenvolveu essas estratégias? De onde nasceu, Jéssica? Copiou de qual lugar? Não copiei de lugar nenhum, a gente já começou a falar sobre elas lá na nossa primeira aula. Eu vou te dar um pouco mais de clareza aqui agora para você entender. Lembra que em 2019, 2020, eu te falei que a faculdade estava acabando e a gente precisava expandir? Pois é. A gente começou a vender, fazer essa venda direta. Eu e o Pedro estávamos trabalhando e a gente começou a vender nosso horário de almoço. Então saíamos os dois juntos para poder vender. Nossa bolsinha ali, nossa maletinha, aquela caixinha térmica com os doces lá dentro, os brownies, e a gente fazia essa venda direta. O que é a venda direta? Cara a cara, olho no olho, abordando o cliente e executando aí todo esse processo até finalizar na venda. Chegou uma hora que o Pedro falou para mim assim, olha, pra gente continuar expandindo, a gente vai precisar se separar, porque os dois estão indo nos mesmos lugares. Se a gente se separar, eu pego um lado do centro, você pega um outro lado do centro e a gente pode acelerar esse faturamento, esse processo. Aquilo foi um soco na boca do estômago. Porque eu não estava preparada para aquilo, eu sabia que isso não ia acontecer e que eu não conseguiria fazer isso acontecer. Eu não estava nem sequer disposta a aprender tudo isso, a mudar o meu jeito, a minha personalidade para fazer isso acontecer. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, por mais que não pareça, e muito difícil a comunicação, por mais que não pareça. E eu sabia que não ia dar certo, que aquilo não ia ser possível. Tava muito confortável até então. O Pedro é um cara de 2 metros de altura, ele chegava habituado com esse cenário, muito fácil para ele executar esse tipo de venda. Eu ali atrás, escondidinha, ele fazia a venda, eu só entregava o produto. Tava bom demais, gente, bom demais para ser verdade, até o Pedro me colocar nessa situação. Eu não podia simplesmente trazer um problema e falar, não vai rolar, não sei o que, não sei o que. Eu precisava pensar numa solução, já que era uma dificuldade minha. Eu sentei a bunda na cadeira, literalmente, e como eu contei para vocês, foi nesse momento que eu comecei a colocar no papel toda e qualquer possibilidade de venda que não dependesse necessariamente de eu ser a vendedora. E foi daí que nasceu as nossas estratégias de venda. Nós elaboramos, foi daí que nasceu os revendedores e as parcerias, e até que isso estourasse na cidade, porque uma hora isso aconteceu, nós continuamos aplicando em paralelo a estratégia de venda direta, em dupla, porque eu não abri mão disso não. Mas o resultado foi exatamente esse. A gente pôde abrir mão da estratégia de venda direta e parcerias e revendedores dominou o nosso cenário por toda a cidade. E amor, por que eu estou te trazendo este cenário? Porque é o seguinte, eu quero que você saia dessa aula com uma clareza muito tranquila na mente. Não preciso ser um vendedor nato. Eu sequer preciso ser um vendedor. Essa é a verdade.
E eu te afirmo isso porque eu acabei de contar, eu vivi isso, não precisei estar à frente para poder fazer o negócio acontecer. E com todas essas estratégias de vendas alinhadas, a gente permite que vários alunos que também não se identificam com essa estratégia de venda, que eles consigam executar essas vendas de forma ou outra, com uma outra estratégia e chegar no faturamento de 4 mil por mês. Isso é completamente possível. E é engraçado que quando a gente pensa na palavra vender ou escuta a palavra venda, a primeira coisa que vem na cabeça é esse cenário de ter que abordar, de ter que convencer, de ter todo esse trabalho para poder executar a venda no final. Mas não, a venda não se resume a isso. E, gente, depois de mentorar centenas de alunos, eu e Pedro descobrimos um padrão. Existem alguns medos muito comuns entre todos esses alunos e muito provavelmente você vai se identificar com vários deles. Eu quero trazê-los agora para que você tenha consciência deles e saiba como trabalhá-los para eles não te paralisar. O primeiro medo, amor, é quando a galera fala assim, cara, ninguém vai querer comprar o meu produto. O segundo medo é o medo de acharem o seu produto caro. O terceiro é o medo de não gostarem do seu brownie. E o quarto é literalmente aquele da hora da venda. Eu tenho vergonha de falar e de apresentar o meu produto. E depois de muito estudar, de muito observar esse cenário, nós descobrimos que a ausência de duas coisas que proporcionam esses medos, que alimentam esses medos, é a ausência da autoconfiança e a ausência de um público-alvo definido. É isso que manda esse jogo. Não ficou muito claro, eu vou te trazer em 2 formulinhas e, por favor, eu peço que você pegue papel e caneta agora, porque pode passar esse tempo, pode passar essas aulas, pode passar a maratona. Se você tiver isso anotado e lembrar sempre dessas 2 fórmulas que eu vou te passar, você vai conseguir se guiar e dar um olé nesses medos, como a gente fala. Primeira fórmula, o medo de ninguém querer comprar, mas o medo de acharem o seu produto caro é igual a falta de definição do público-alvo. Então, não ter um público-alvo definido é o resultado aí de ter medo de ninguém querer comprar e o medo de acharem caro. Essa é a nossa primeira fórmula. Segunda fórmula, o medo de não gostarem do seu brownie, mais a vergonha de falar, de apresentar, de fazer a venda, é proveniente da falta de autoconfiança que você tem. E esses 2 pontos são tão importantes que a gente vai trabalhá-los agora e a gente vai começar pela autoconfiança. Quando você não tem autoconfiança, você é uma pessoa completamente insegura. Você não confia nem em você, sequer no seu produto. Você tem o costume de achar que o seu produto não é bom o suficiente, que no mercado sempre vai ter um melhor do que você. E sabe qual é o problema de ter tudo isso martelando na mente? De acreditar em tudo isso? É que é exatamente isso que você transmite para o seu cliente. Isso te impede de falar com segurança e com propriedade sobre o seu produto. E se você não fala, você não passa essa segurança, essa propriedade para o seu cliente. E daí que nasce essa vergonha e que alimenta todos esses medos que tendem a te paralisar no processo. Amor, isso é muito sério. E a gente trabalha muito isso com os alunos e eu vou te mostrar como. Mas antes, eu preciso te falar sobre o que causa, como assim, não ter um público-alvo definido. Por que isso é tão importante, Jéssica? Quando a gente está tentando iniciar as nossas vendas, começando esse processo, a gente tenta fazer as primeiras vendas para as pessoas que estão no nosso convívio social, amigos, familiares, escola, igreja. Isso é muito comum e tá tudo bem. Só que existe um problema. Tá tudo bem, mas existe um problema. A gente conhece os costumes e conhece a condição financeira dessas pessoas. Isso faz com que já comece a apitar alguns medos na mente. Nossa, aquela pessoa vai falar que meu brownie tá caro. E aquela pessoa, se ela não gostar do meu brownie. Porque você já tem conhecimento dessas pessoas. E daí nascem esses medos. E é muito comum que a gente comece pela nossa zona de conforto, porque afinal você não expandiu ainda. Você precisa começar através dessa zona de conforto, que são amigos familiares. Só que, geralmente, na sua zona de conforto, que existe o desalinhamento entre o seu público e o seu produto. É muito difícil que ali dentro das suas pessoas próximas, os seus familiares, esteja o exato público que vai saber valorizar e que vai comprar o seu produto. Isso é muito sério. Pessoal, quando você tem um público desalinhado com o seu produto e você fica fazendo essa venda, investindo nessas pessoas e tentando vender algo para elas, existe um desgaste muito grande. Isso mina muito a nossa energia, porque a gente está tentando, só recebe feedback negativo, opinião alheia que não agrega e a gente vai perdendo a nossa autoconfiança. É a mesma coisa, vou te dar um exemplo prático, de vender carne para vegetariano. Pensa, você tem ali a melhor carne do mundo, o melhor sabor, o aroma, maravilhosa, com o melhor preço de mercado e você está oferecendo ela para um vegetariano. Ele não vai se interessar, ele não é o seu público, ele não tem o menor interesse para aquilo, não importa a qualidade daquele produto. É a mesma coisa. Então não adianta você ficar batendo na tecla, tentando vender, é como dar murro em ponta de faca, amor. Sabe qual é o maior problema disso? É que depois de tanto tentar,
Você acredita que o problema está no seu preço, que o problema está no seu produto, e às vezes você acha que o problema está até em você mesmo. E tá aí de novo a gente matando a nossa autoconfiança. Gente, isso é muito sério, porque vocês nunca param para pensar e para considerar que o problema está no público para quem você está oferecendo. Você nunca considera isso. E a gente trata esses dois pontos com tanto afinco que a nossa estrutura metodológica ela é dividida em dois grandes blocos, a autoconfiança e o público-alvo. Eu vou te explicar como que a gente trabalha esses dois pontos. Na autoconfiança, a gente alimenta essa autoconfiança e trabalha ela trazendo as bases da receita. Quando o aluno tem que entrar em diversos testes, aprimorar, refinar aquela receita, isso vai alimentando a autoconfiança dele, tanto em si quanto com o produto. A gente tem as variações do brownie, onde eles aprendem as combinações que o brownie aceita, as texturas diferentes que pode trazer no brownie. E a diversificação, que é exatamente saber fazer novos produtos a partir do brownie. Se você domina tudo isso, eu te garanto, você reduz a praticamente zero o medo e a insegurança de não gostarem do seu produto. Você sabe o que você está vendendo, você tem confiança nele, você sabe que é de qualidade. Agora vamos para o nosso segundo ponto aqui, que é o público-alvo não definido. Como que a gente trabalha esse segundo bloco com os alunos? Primeiramente, trazendo uma precificação clara. Quando tem uma precificação com clareza, nada de multiplicar por 3 ou por 4 aquele custo, os alunos têm segurança no preço. Quando a gente escuta os alunos batendo no peito e falando, não reduz meu preço, sequer dou desconto, é por isso. Ele já passou pelo processo de autoconfiança e agora ele está aqui. Precificou, ele localiza esse público. Eu localizei esse público, Jéssica, e agora? Agora você vai escolher qual das estratégias de venda melhor se adapta ao seu cenário. E aí, a gente vem direcionando essas estratégias para o público certo. E neste momento, você perde o medo do cliente achar caro o seu produto. Medo de você não conseguir vender este produto. Por quê? Está tudo muito bem alinhado. E por que está alinhado? Porque quando você executa esse passo a passo, você cria consciência do seu produto no seu público. Cria a consciência. O que é criar a consciência? É aquela pessoa que experimenta o seu produto e valoriza pelo simples sabor. Galera, Jéssica, quem é o meu público-alvo? Seu público-alvo, ele não é definido por cor, por sexo, por condição financeira. Não tem nada disso. Seu público-alvo é aquele cara que sabe valorizar o seu produto, que paga o preço que for, que tem consciência daquele produto, do sabor, da qualidade, é quem vai te dar um excelente feedback, é quem vai te indicar para outras pessoas. Esse é seu público-alvo. Não me importa a idade, o sexo, a cor, quanto ele recebe por mês, desde que ele tenha consciência do seu produto. Tá bom? Então, é isso que a gente trabalha quando a gente traz o bloco de autoconfiança e o bloco de definição de público-alvo. Então, trabalhando estes dois aliados às estratégias de venda, é isso que garante aí um faturamento de R$4.000 no mês. E, amor, a partir do momento que eu trabalhei autoconfiança, estratégia de venda e público-alvo, eu passo a ter 3 caminhos para seguir. 3 caminhos para executar a venda. Venda direta, indireta ou trabalhar com todas as estratégias de venda. Para isso ficar mais claro, dá uma olhada nisso que eu fiz. A gente trabalha a autoconfiança, as estratégias de venda, o público-alvo, e nós temos 3 caminhos distintos. E eu tenho alunos que escolhem esses 3 caminhos. Então, são 3 caminhos que já foram aplicados, testados por nós e por diversas pessoas. Vamos por partes, amor. No primeiro caminho, a gente tem aquele aluno que escolhe a venda direta. A venda direta, como eu contei para vocês, aquela que o Pedro me propôs para poder aplicar com ele separadamente, cara a cara, comércio, porta a porta, literalmente boca a boca. Essa é a venda direta, fazer a venda no 1 a 1, tá bom? Muitos dos alunos, inclusive, alcançam os R$4.000 com a venda direta somente aos finais de semana. Nós temos 4 finais de semana no mês. Eu estou te falando que eu tenho aluno que com apenas essa estratégia de venda faz os R$4.000 em 8 dias na semana. Isso é muito real. Essa estratégia é muito poderosa. É uma estratégia de venda milenar. A gente conhece o boca a boca desde sempre. Agora eu quero que você dê uma olhada nos alunos que escolheram essa estratégia de venda para poder aplicar. Dá uma olhada nisso. Quais estratégias de venda você aplicou para alcançar os 4.000 de faturamento? A minha estratégia foi o Instagram, foi a lista de transmissão, porque quando eu mandei pela lista de transmissão do WhatsApp, as pessoas me retornavam. Nossa, mas como que é isso? Acho que gerou curiosidade. Então eu tinha resposta imediata, porque foi com as fotos. Então as pessoas vinham e falavam assim, nossa, mas como é isso? Isso é mesmo bacana? Aí a pessoa falou assim, tá bom então, como eu já quero 7. E quando eu tô em casa, que eu não tô no trabalho, eu boto uma cestinha e minha filha vai comigo pra rua. Uau. Ela sai vendendo comigo, é a coisa mais linda. Perguntando se o pessoal quer comprar o brownie. Ela diz o valor, tudo certinho. E quando eu tenho uma folga no trabalho, que eu tô na cidade,
eu já vou para a rua. Antes eu não iria, mas hoje, sem dúvidas, eu vou para a rua. Até então, como eu trabalho na cidade ao lado, nas terças e nas sextas, eu já tenho pedido para trazer para aqui para a cidade, fazer o pessoal fazer a retirada aqui. Tá sendo maravilhoso, né? O tradicional eu vendo a 7 e os outros eu vendo o de nozes, pistache, flor de sal eu vendo a 8,50 e os outros recheados a 9. E eles pagam na faculdade. Essa semana passada eu fiz um brownie tradicional coberto com brigadeiro de limão porque eu tinha em casa. Vendia R$10. Só comprou de boa. As minhas tortas ontem, eu ia colocar 14, sabe? Aí eu falei assim, eu vou colocar 13 porque eu também tava ganhando muito bem colocando a 13, né? E assim, eu falava os preços para as pessoas, 13, tá bom, me dá 3. Assim, tipo assim, né? Eu fiz 8, entendeu? Toma quantas você quiser. Entendeu? E venderam muito bem. É o público certo. Oi? O público certo não questiona preço. Eu só quero alcançar esse público. Público A. Essa feira foi incrível. No primeiro dia, eu acho que eu fiz uns R$800. Eu acho que eu voltei só com 2 fatias de torta Ferreiro para casa e uns 4 brownies. E aí eu postei no outro dia que tinha disponível e rapidinho o pessoal comprou. Então, eu acho que eu só não fui 2 dias, que eram os dias mais fracos, mas os outros dias, a média de venda era R$400, R$500, dependendo do movimento. Eu atingi um faturamento do dia 3 de março até o dia 6 de abril de R$4.046,50. Maravilhoso. Senhora. O período foi entre 27 de maio a 27 de junho. O valor de R$4.062,87. Com o brownie, eu estou conseguindo me reorganizar. Eu estava numa situação não muito boa financeiramente, então eu queria tentar mais uma vez. Eu já havia tentado fazer outras coisas, mas não deu certo. E o brownie, para mim, está sendo incrível, porque eu estou reorganizando a minha vida financeira, voltei na reforma da minha casa, então está sendo maravilhoso. Gente, olha isso. Olha o que eu recebi. Olha a minha plaquinha. Uhul! Muito feliz. Obrigada, doutora Jéssica e Pedro. Deus abençoe. Nós temos um segundo caminho também. O segundo caminho são aquelas pessoas que escolhem a venda indireta. O que é a venda indireta, Jéssica? Aquela venda, aquelas estratégias que eu te falei que eu desenvolvi lá atrás, algumas delas são revendedores e parcerias. Eles escolhem revendedores e parcerias e geralmente eles ultrapassam o faturamento de R$4.000 no mês com essas estratégias. Por que, Jéssica, eu consigo ultrapassar com essas e não com a venda direta? Porque a estratégia de venda indireta, ela não necessita necessariamente de você estar no campo de batalha, de você estar vendendo. Você geralmente pode estar cuidando dos outros processos de produção, de compra de ingredientes, de qualquer outra coisa, enquanto a venda está acontecendo sem a sua presença. Esse é o poder da venda indireta, é expansão. Dá uma olhada nos alunos que escolheram a venda indireta e ultrapassaram os R$4.000 no mês. Eu preciso fazer esse negócio acontecer de verdade, porque eu tenho conta pra pagar e não é pouco. Se eu não fazer o negócio acontecer, eu vou me enrolar financeiramente. Falei, quer fazer um teste? Mandei 20 brownies pra ela. Ela vende muito. Não que eu duvide da capacidade dela, mas às vezes eu fico até com medo, porque ela fala, vou vender tanto. Eu falo, e se você não vender? Eu tenho que comprar material. Não é assim, ela, não, eu vou vender. E o negócio aconteceu. Ela tá vendendo uma média, eu vi ontem, de 700, 800 brownies. E a meta dela é mês. E a meta dela é 1.000 brownies. Com uma revendedora. Tem que expandir, né? A cidade não é muito grande, mas eu tenho que fazer com que ela conheça o meu produto, né? E eu não sou boa de internet, essas coisas comigo é muito difícil para mim. Aí é interior? Aqui é interior. Então, quer dizer, eu tenho a minha cunhada que revende, tenho uma amiga que revende no hospital também, tem a minha cunhada, tem o Lucas, que é filho dela, tem a Valesca, que vende no hospital, tem João, restaurante, e tem a Lainara, que é a da Faetec. Então, eu já estou indo para o quinto. Caramba, meus parabéns. Você conseguiu captar uma coisa que eu falo para todos os alunos, mas é difícil entrar na cabeça. Revendedor é o poder.
Quando você encontra o revendedor certo, ele faz todo o trabalho para você. Exatamente. Aí você quase não tem trabalho. Seu trabalho é de fazer, né, produzir, embalar e entregar, isso só. E depois só, ó, manda por Pix aí o dinheiro. É isso aí. Faz o Pix. Os primeiros 4.000 eu alcancei em dezembro. Se eu não me engano, foi 4.300 e pouquinho. Eu não tinha revendedor ainda. Hoje o meu foco é revenda. Mas os primeiros eu alcancei no Natal. E Gabi, você começou do zero? Comecei do zero. Você não tinha Instagram, não tinha nada, então? Não, na verdade eu até tinha, mas eu não sabia mexer no Instagram, né? Desde então que você fez os 4.000, que foi a primeira vez em dezembro, de lá até aqui, você vem fazendo 4.000 aí com brownies? Você vem vivendo disso? Como é que tá sendo isso? Conta pra gente. Sim, venho fazendo. Na verdade, se eu falar pra vocês, eu nem cheguei a ver o quanto eu faturei ainda. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Meu Deus. Mas eu sei que eu faturei mais de 12.000. Muito bom. Caramba. Então, de 1º de março a 1º de abril, eu consegui bater a meta de R$ 4.123. Que legal. E do zero, né? Do zero. Eu comecei do zero. E nós temos ainda um terceiro caminho. O terceiro caminho é exatamente a aplicação de todas essas estratégias de venda, ou de pelo menos mais de uma estratégia aplicada simultaneamente, ao mesmo tempo. E o terceiro caminho tem o poder de trazer resultados extraordinários. Eu escolhi a Renata Molina para você conhecer a história dela, porque ela aplicou todas essas estratégias. Dá uma olhada nos resultados dela. Você começou do zero com brownies? Começou do zero mesmo? Do zero. Os brownies, sim. Os brownies do zero. Nunca tinha trabalhado com brownie. Já tinha feito algumas receitas caseiras, eu já tinha feito, mas assim, pra mim, e esses contratos de mercado. A gente não tinha dinheiro, assim, também. Eu não tinha R$80 pra começar. Então eu olhei pro Fernando e falei, tá, e agora? Porque eu não tenho nem como começar. Eu não tenho nem R$10. E aí a gente apertou aqui, a gente apertou ali, eu acho que a gente pegou coisa de, tipo, sei lá, uns R$30, comprei, tipo, um chocolate, comprei, sabe, tipo, 2, 3 embalagens, que é aquilo que eu precisava só pra, tipo, fazer o primeiro kit, tirar foto. Tipo, foi aquilo. Meu medo maior era se esse diferencial do brownie poderia me atrapalhar mesmo nas minhas vendas, em algo assim, porque que nem em casa aqui, por exemplo, eu sei que aqui é uma região que não comprariam, entendeu? Pelo valor. Eu moro numa região, né, mais baixo, um baixo nível, assim, então é um produto que não vende aqui. Então, nesses direcionamentos, eu acho que o curso também foi importante disso, assim, direcionar qual o público que você quer atingir. Você quer trabalhar com brownie nobre, com brownie nobre? O que você consegue fazer? Então, eu acho que o desafio maior era você direcionar o seu público e você conseguir ter sucesso nisso, porque não é muito... Eu não acho fácil você ter sucesso, mesmo que tudo tenha acontecido de uma maneira tão rápida, ainda assim teve muito trabalho para que isso pudesse acontecer. Não foi fácil, assim, mas eu vendo hoje é R$16 a fatia de Brooks, e todos os meus brownies, eles custam a partir de R$12. Desde o tradicional custa R$12. É totalmente possível fazer isso, mas nada cai do céu. Todo mundo tem que correr atrás, não tem como, você tem que vender, mesmo que seja vender na rua, que seja vender online, vender de qualquer maneira e comprar carne no açougue, você precisa vender. Então, é totalmente possível, sim. Só que, né, vocês dão aquilo que a gente precisa. Se eu não entregar o resto, eu não vou atingir. Nada caiu do céu. Eu sempre fui atrás mesmo de vender, tipo, todos os dias, de acreditar no meu produto, de procurar lugares para vender, para oferecer pessoas, o público que eu queria, sabe, que eu queria atingir, os valores que eu gostaria de vender. E tudo isso eu alcancei, tipo, mesmo. Hoje eu vendo os produtos no preço que eu quero vender. Eu tenho 100% de lucro em todos os meus produtos, entendeu? As pessoas hoje confiam no meu trabalho, elas sabem que elas vão comprar não só um brownie, elas vão comprar uma experiência, né? Praticamente desde janeiro, quem segura as contas de casa são os brownies, então não tenho o que falar, faturamento com certeza. Mas eu acho que essa mudança brusca que fez, inclusive, até o Fernando largar o emprego dele para vir para cá, eu acho que isso foi um dos pontos que mais que mudou mesmo, que foi quando, tipo, a gente viu a necessidade de crescer e ele veio comigo. Então eu acho que esse foi um dos pontos mais, assim, altos mesmo que a gente teve, que mais marcaram, porque é isso, porque tá tudo dando tão certo que eu precisava de alguém. Ela precisando de ajuda, juntou a fome com a vontade de comer. Eu falei, não, larguei o trampo, vi o quanto que ela tava precisando mesmo, quanto que tava virando, e aí a gente foi fazendo aquelas contas, né, porque se numa dessa, juntar mais a minha mão de obra, mais os meus... Se eu sozinha já tô fazendo 4.000, com ele junto, vou fazer 8, então, pelo menos. Vamos tentar, né, aí... Virei aluna, consegui, eles abriram a turma em novembro, e aí eu entrei
E aí, logo no primeiro mês, assim, basicamente, eu já fechei esses 4 mil, que foi o mês de novembro todo. Com 15 dias de curso, eu já tinha feito mais de 4 mil reais. Então, eu já tinha aí no mês de novembro garantido a minha plaquinha só em novembro. Logo que eu comecei. E aí veio o Natal, eu fiz o curso deles também de Natal. E aí foi um estouro as vendas. Eu vendi também muito bem a Guirlanda, o Rocam Brownie, eu vendi esses e a Brooks, porque a Brooks até então arrebenta de vendas até hoje. E aí, em dezembro, a gente faturou quase 8 mil reais, que foi, né, o mês do Natal. Janeiro, que foi o nosso mês mais fraco, em janeiro a gente faturou quase 3 mil reais. A gente não bateu os 4K, mas a gente faturou quase 3 mil, que é um mês que a gente se arrasta só para sobreviver, porque é terrível janeiro. E aí, em fevereiro, em 6.853 em fevereiro, que é um mês fraco de venda também. E aí, em março, a gente já fechou com 13 mil reais. Em abril também a gente já bateu, 20 mil reais. E aí, em maio, a gente está na média agora de faturando mais ou menos em torno de uns 6, 7 mil reais por mês, tá? Todos os meses é isso que a gente tem faturado. Você vai para um lugar muito especial, com certeza que isso só gente, ai, eu amei. Gente, isso é muito maravilhoso. Eu amei. Maravilhoso! Obrigada. Pessoal, a Renata, como vocês viram, alcançou todas as metas propostas. Ela alcançou os 4 mil reais em 30 dias aplicando somente a estratégia de venda direta. Ela conta que ela ia comprar carne, comprar fralda para a filha dela, ir na farmácia, sempre entregando cartãozinho, sempre abrindo o Instagram dela e mostrando o Instagram, porque brownie é visual, é alimento. Aquilo garantiu para ela muitos clientes. Então os 4 mil foi garantido com a venda direta. E sempre que o aluno bate uma meta de faturamento como os 4K em 30 dias, eles passam por uma consultoria comigo, com o Pedro. E nessa consultoria da Renata, a gente sugeriu que para ela expandir, para aumentar esse faturamento, ela agregasse uma outra estratégia de venda. E ela escolheu aí para poder abraçar fortemente a estratégia de venda de parcerias. E foi isso que garantiu para a Renata ultrapassar e ter esses resultados extraordinários. A Renata vem para mostrar para a gente que não há limite para quem está disposto a fazer acontecer. Para quem tem sangue no olho. Tem limite não, galera. Por que não tem limite, Jéssica? Porque você precisa estar disposto para isso, para poder alcançar resultados extraordinários. A Renata é mãe, dona de casa, esposa. A Renata tem várias limitações de espaço até. A cozinha da Renata é um corredorzinho. Mal cabe ela e o marido dela, que é o Fernando, ali dentro. Imagina tanta produção de brownie, alcançando esses resultados com essa limitação de espaço. Limitação de tempo, ela tem uma criança pequena que depende dela para praticamente tudo. Então a Renata, assim como você, tinha todas essas dificuldades, mas nada parou ela. E o negócio deu tão certo que o esposo dela, o Fernando, decidiu sair do trabalho, ele era mecânico de motos, para poder entrar nessa com ela, para poder abraçar. A Renata já estava precisando de ajuda nessa produção. Ao invés de ela contratar, o marido foi lá, entrou junto, agarrou esse projeto e juntos eles hoje estão alcançando resultados ainda mais extraordinários, né, amor? E pessoal, é o seguinte, hoje inclusive, um detalhe que eu estava me esquecendo, a Renata já está reformando um cômodo da casa dela só para os brownies. E, gente, muito mais gratificante do que ver esses alunos alcançando resultados financeiros é ver a transformação que empreender com brownies causou na vida deles. Não é na vida de uma pessoa, no exemplo da Renata foi na vida de uma família. Eu lembro na nossa primeira consultoria que o Fernando falava pra gente, com dor no coração, que o mais difícil era ele ter que sair para trabalhar, a aluna que é a filha deles está dormindo, ele chegar tarde, a aluna está dormindo, ele tem que passar pouquíssimo tempo com ela, não acompanhar o crescimento dela.
e eles desejaram viver o que eles estão vivendo hoje. Hoje a gente liga para Renata às vezes e ela fala, tô no meio do mato, não consigo falar. É exatamente onde eles gostam de estar para poder relaxar. E ela consegue proporcionar isso hoje com muito mais frequência do que antes. E aí eu te pergunto, quanto vale para você? Quanto vale para você dar um pouco mais de conforto para sua família? Quanto vale para você acompanhar o crescimento dos seus filhos? Quanto você está disposto a fazer para alcançar esses resultados? Resultados diferentes do que você tem hoje. Para alcançar sonhos que estão no papel há muito tempo. Só que tem uma coisa que eu preciso te alertar. Para você não entrar nessa caminhada... Achando que as coisas... são de um jeito que não são. Exatamente. Essa é a verdade. Isso não acontece do dia para a noite, não. E eu preciso te alertar isso porque eu não quero, de fato, você entrando, fazendo as primeiras vendas e achando que vai alcançar todos esses objetivos do dia para a noite. Não acontece assim. É uma jornada que precisa de muito trabalho, uma jornada de muitos erros e acertos, que determina dedicação e comprometimento. Afinco, de quem tem sangue no olho. E, principalmente, é uma jornada que foi percorrida à risca, seguindo passo a passo, à risca, por todos esses alunos que vocês já viram passar nessa maratona. Essa galera tem sangue no olho. E a união de todos esses fatores é o que garante resultados extraordinários. E eu venho mais uma vez te falando isso e te mostrando isso de forma repetida para que você saiba que é possível alcançar o faturamento de R$4.000 no mês se tornando expert em Brownie. Não é típico não, galera, que senão estava todo mundo fazendo, mas é extremamente possível. E, para ser bem honesta com vocês, desde a nossa primeira aula, a gente tem recebido inúmeras mensagens, inclusive lá dentro da comunidade, de pessoas perguntando se nós temos um e-book, se a gente tem um passo a passo detalhado dessa trajetória, se a gente tem um curso. E muitas pessoas sabem, nós temos o curso Expert em Brownie, que é exatamente onde está concentrado toda essa estrutura metodológica que eu venho mostrando para vocês desde a nossa primeira aula. E como muitos sabem, outros não, esse é um curso que ele não fica aberto, disponível em 100% do tempo. A gente abre turmas esporádicas durante o ano. E daqui a alguns dias a gente vai abrir a próxima turma do Expert em Brownie. E algumas pessoas têm perguntado como que funciona essa metodologia, como que vocês executam esse passo a passo com os alunos. Eu vou te contar um pouquinho sobre isso, mas antes eu acho muito importante que você saiba da seguinte história. Quando a gente escolheu esse caminho, eu me lembro como se fosse hoje que eu sentei com o Pedro e que eu falei o seguinte para ele. Se a gente vai fazer isso, a gente precisa fazer algo diferente de tudo que está no mercado. Porque eu já fui muito frustrada. Eu já consumi muitos cursos que prometiam demais e entregavam de menos. E eu não quero fazer ninguém passar por isso. E a gente decidiu fazer diferente. E fazer diferente, dentro de tudo que a gente pensou, significava ter um mapa e ter um GPS. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente compra um curso, a gente está comprando aulas gravadas que são entregues e a promessa de um acompanhamento que nunca acontece. Foi exatamente por isso que a gente desenvolveu um mapa e um GPS, para poder anular isso e fazer completamente diferente, te entregar muito mais do que promessas e aulas gravadas. O mapa funciona como uma trajetória, aquela que você consegue enxergar onde você está e aonde você quer chegar. E o GPS é exatamente o guia, e é o guia que permite que eu e o Pedro acompanhemos. Existe acompanhemos? Nossa. Que a gente acompanhe cada um desses alunos até eles chegarem nesse objetivo final. E o mapa com o GPS é a orientação exata para que vocês possam alcançar o objetivo de alcançar os 4.000 no mês como Expert em Brownie. E você não vai percorrer essa trajetória sozinho, porque a gente garantiu isso quando a gente desenvolveu essa estrutura. Não é para você percorrer sozinho. O GPS é o que permite que eu segure na sua mão durante todo esse trajeto. E como que foi, Jéssica? Eu estou entendendo no âmbito da teoria. E a teoria todo mundo me dá. Como que vocês vão fazer para conseguir executar esse passo a passo? Trazer a gente para perto, levar a gente até o objetivo com o GPS. Eu vou te mostrar a estrutura que nós desenvolvemos para que isso aconteça. Dentro dessa estrutura metodológica, nós temos 10 módulos distribuídos. Dentro dos 10 módulos, temos mais de 70 aulas gravadas. E dentro delas, temos mais de 35 produtos diferentes, desenvolvidos por nós mesmos. Nós temos aulas ao vivo, tira dúvidas e que garante o nivelamento da turma para todo mundo falar a mesma linguagem. Nós temos desafio semanal para a gente poder acompanhar esse progresso dos alunos individualmente. E nós temos material complementar, que são as planilhas e o e-book. Tudo isso que eu te falei, ele compõe um mapa, que é essa trajetória. E aí nós temos o GPS. O que é o GPS? O GPS se dá basicamente através de uma mentoria coletiva, que é um grupo no WhatsApp, onde a gente consegue dar atenção 100% praticamente de imediata. Ali dentro a gente
consegue fazer as aulas mão na massa. O que são as aulas mão na massa? É aquela feita exatamente para evitar a sua procrastinação. Aulas de execução. A gente tem um plantão Tira Dúvidas que ele só para quando eu e o Pedro, quando a gente resolve dar um cochilo, né, amor? Dormir um pouquinho à noite. Exatamente. E a gente tem a comunidade ativa. A comunidade ativa é para onde os alunos vão depois de passar pela mentoria e aí eles têm um contato e compõem a nossa comunidade Expert in Brownie com todos os outros alunos ativos. Pessoal, é exatamente o mapa e o GPS que vai permitir que a gente acompanhe o seu progresso, o seu passo a passo até o objetivo final. E, gente, eu sei, eu tenho total consciência que à primeira vista isso parece complexo demais. Vai gerar muitas dúvidas, tem muitos itens. Mas fica tranquilo, vamos uma coisa de cada vez. Na próxima aula eu vou te mostrar como isso funciona, vou trazer um pouco mais de clareza sobre essa estrutura para você. E ó, nesse momento eu quero que você se preocupe apenas com os conteúdos que nós já demos. Toda aquela riqueza de conteúdos, 3 pilares na primeira aula, toda essa segunda aula, aquelas perguntas que ficam fervilhando, não sei vender, não sei fazer um brownie, não tenho dinheiro, eu já te esclareci como você pode traçar esse primeiro passo com todas essas respostas. Cuide de rever essas aulas, todas estão disponíveis até domingo às 20 horas para você. É isso que com isso que você tem que se preocupar nesse momento, tá bom? Então, ó, na aula 3, eu vou trazer para vocês o mapa completo da trajetória do Expert in Brownie, do aluno que alcança 4.000 de faturamento no mês, tá bom? Amor, antes da gente se despedir, vale uma revisão aí, né, da nossa segunda aula, que foi riquíssima em conteúdo, e a revisão é o momento de você pegar as suas anotações e garantir que você não esqueceu de nenhum detalhe. Porque, gente, como eu falei na primeira aula para vocês, hora ou outra, e está muito perto de acontecer, essa nossa bolha de conteúdo, essa nossa bolha sobre o mercado do brownie, sobre 4.000 com brownies, ela vai acabar. E as pessoas de fora que não fizeram parte disso vão querer te desanimar e jogar água na sua cerveja. Ter essas anotações, ter tudo muito claro que eu estou te ensinando aqui, vai te ajudar a se manter no caminho, tá bom? A gente tratou na aula de hoje sobre 3 pontos. Primeiro, não sei fazer brownie, não tenho dinheiro e não sei vender. Amor, primeiro ponto, não sei fazer brownie. Eu te expliquei que o que vai mudar o seu jogo e vai te colocar num cenário diferente do seu concorrente não é saber fazer uma receita de brownie, é saber o que fazer com essa receita. E para te exemplificar, eu trouxe o brownie de cocada de maracujá. É esse tipo de produto que vai te destacar dos seus concorrentes. Segundo ponto, não tenho dinheiro para investir. Você não precisa de dinheiro para investir. Eu investi com R$80 no bolso. Você não vai precisar comprar utensílios, vai fazer com que tenha em casa. Se vira, para de arrumar desculpa. Ingredientes, se você precisar comprar algum, vai ser 2, que são os 2 chocolates. Dá para começar do zero. E eu te mostrei que o custo do chocolate também não é desculpa para não começar. E finalizamos falando sobre não sei vender. Eu te mostrei diversas estratégias que você pode aplicar. Não existe só a venda direta, essa difícil de ter que abordar, de ter que vender. Eu te mostrei que trabalhar a autoconfiança e definir um público-alvo é de extrema importância para poder te alimentar, para você estar pronto para escolher um dos 3 caminhos. A venda direta, a indireta ou trabalhar com todas elas e ter resultados extraordinários. Galera, na aula 3, então, a trajetória do expert do aluno 4K. Na aula 3, na próxima aula, eu vou te mostrar o resultado do brownie de maracujá que eu fiz com vocês aqui. Eu já te mostrei passo a passo para você desenformar. Você pode voltar e ouvir novamente como você vai desenformar ele. E eu vou trazer esse resultado. Quem sabe a gente está experimentando, amor, porque a gente é filho de Deus. Exatamente, amor. Pessoal, para vocês que chegaram até aqui comigo, que estão extremamente interessados, eu tenho 3 tarefas para vocês. Primeira tarefa, clica no botão aqui embaixo se você ainda não está dentro da comunidade do Facebook do Expert in Brownie. E só entre se você quiser compartilhar e aprender, tá bom? A gente tá, eu e Pedro, respondendo todas as dúvidas lá dentro. E a sua segunda tarefa é rever todo esse conteúdo e mandar a sua dúvida lá dentro da comunidade, porque a gente vai te responder e esclarecer para você. A sua terceira tarefa, amor. Me fugiu a terceira tarefa. A terceira tarefa é reservar um horário na sua agenda. Não. Você tá, ó, gente, já fez confusão. Terceira tarefa é você vir aqui embaixo e clicar em estudos de caso, assistir o máximo de estudos de caso possível. Eu te falei sobre eles lá na primeira aula. E o quarto ponto não é nenhuma tarefa, é que o Pedro ia falar, reserve um horário na sua agenda, porque amanhã, às 19h30, nós temos novamente aquela nossa live complementar. Uma live maravilhosa que eu venho dando mais clareza e complementando todo esse conteúdo maravilhoso da aula de hoje. E se você não segue a gente ainda nas redes sociais, é só procurar
procurar por Expert in Brownie. E todas as informações vão ser enviadas nos grupos de WhatsApp, né? Exatamente, Permaneça nos grupos. exatamente. Permaneça lá porque você vai receber o próximo episódio tudo direitinho por lá. Espero que você tenha gostado, aproveita para rever esse conteúdo. Te vejo na próxima aula. Beijo.